Irmãos, graça e paz, amém. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou mais um pecador encontrado por Deus. A maior alegria da minha vida foi ver o João, né? Ele olhou para mim e falou: "E aí, pecador?" Eu sou professor ali no IPE, né? Eu conheço alguns crentes que estou vendo que trabalham ali no IPE, estão aqui conosco. Feliz, Erickson, de lembrar de mim. Eu sou mais um pecador abençoado por Deus. Eu não tenho para onde voltar. Estava cantando essa música ali, ameacei chorar, a última música agora. E eu estou refazendo a minha família. Eu passei pelo divórcio e Deus tem abençoado a minha família. Eu encontrei não, Deus deu de presente para mim, a Cláudia está ali. Fica de pé, Cláudia. Olha que bonita que é a Cláudia. Logo, logo eu vou casar com ela. Aí tem meu filho, Tiago e a Maria. Olhem por eles, viu? O Tiago está com febre, deve estar com dengue. Ele e a Maria, mas estão aqui cultuando a Jesus com a gente. Né? Meus filhos ficaram comigo. E eu louvo a Deus por isso, pela vida deles, na minha vida. E pelo privilégio de estar aqui. Agradeço o conselho dessa igreja, por me permitir também compartilhar da palavra de Deus com vocês, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu estou na igreja que virou congregação. A sexta igreja passou a ser congregação presbiterial. Obrigado, a minha voz é fraca. O cara do som aí é crente, hein? Todo dia vi um pastor na internet brigando com o irmão do som, né? E só deixa o som alto para a molecada da música, né? E o pastor ele abaixa o microfone. Então, parabéns para quem mexeu no som aí. Minha voz é fraca. E eu estou trabalhando ali na sexta igreja, no bairro Colina, um desafio tremendo. Mas o meu forte é trabalho com criança. E pela misericórdia de Deus, nós fizemos um trabalho, a primeira vez, 20 e tantas crianças. No segundo já deu mais de 70. E o terceiro vai ser agora, depois eu conto para vocês. Para a glória do Senhor Jesus. Pregando o Evangelho do nosso Salvador. Eu fui alcançado pelo trabalho infantil. A primeira pessoa a ouvir o Evangelho na minha casa foi eu, um trabalho numa igreja. E a carência, a gente ia para comer aquela bolachinha Mabel e aquele suco poderoso desse tamanhozinho, assim, que fazia 20 litros de suco. Vocês lembram disso, né? E a gente tomava aquilo e achava uma maravilha do céu. E aí minha família foi alcançada. Tem só um tio que não alcançou. Ainda pela graça de Deus, a nossa família intercede por ele. E eu gostaria de pensar nisso com você. Você pensa na sua família? Você tem orado pela sua família? Você já desistiu da sua família? Você acha que todo mundo da casa do pastor é crente? Abra a palavra de Deus. Josué, capítulo 2. Desafios e encorajamentos para uma caminhada com promessas. Eu tenho estudado o livro de Josué na minha igreja. Já estamos no 6º estudo. E esse estudo, ele tem queimado no meu coração. Eu quero trazer para vocês algumas reflexões em Josué, oportunas para o mês da família, o capítulo 2, que devem trazer para o nosso coração bastante alegria ao nosso coração. Capítulo 2 de Josué. E eu quero que vocês pensem comigo no versículo 11. É claro que nós vamos ler todo o capítulo, que são 24 versículos. Eu vou fazer de uma maneira bem simples, mas eu gostaria que você pensasse. Você crê que o Deus do céu, no céu, é o Deus na terra? Você crê que o Deus que é do céu, no céu, tem poder na terra para encontrar os seus? Deus encontrou uma mulher, uma prostituta, olha. Todo aquele povo foi destruído. Mas tinha um eleito de Deus ali, era Raabe. E você sabe que ela é avó de Jessé, de Davi, e aí está na genealogia de Cristo. Ela foi encontrada por Cristo, um pecador perdido, que não queria nada com Deus. Mas Deus encontra os seus. Você crê que Deus pode salvar a sua família? Versículo 11. Última parte. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vamos orar? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, rogamos, ó Deus, que diante da Tua bondade, Pai,
o poder do Espírito Santo venha envolver as nossas vidas. E ouvir e entender a Tua palavra, Deus. E a divina semente venha cair, ó Deus, não no caminho, não entre as rochas, não entre os espinhos, mas na terra fértil. Pedimos que o Senhor nos encontre, Deus, mais uma vez nessa hora, para poder aprender do Senhor, Deus, e glorificar que o Deus dos céus, nos céus, Ele está aqui na terra, está no nosso meio, e vai operar sobre o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós precisamos de encorajamentos para poder enfrentar os desafios que nós temos. A nossa vida é uma caminhada e nós somos peregrinos nesse tempo. É claro que o nosso capitão, o nosso comandante, ele é Jesus Cristo, né? Olha para Josué, o nome foi mudado de Oséias para Josué, que é o Salvador. E aí Jesus é a transliteração, né? O nome do hebraico para o grego, Yeshua, Jesus, Jesus o Salvador. Ele é o nosso capitão, Ele é quem conduz a nossa vida, Ele é aquele que fortalece a nossa vida. Nós estamos no início desses capítulos, nós percebemos que Moisés morreu, e a obra precisa ir, a obra vai continuar, ninguém é insubstituível. Moisés teve seu tempo de glória, Deus usou grandemente a vida desse homem, mas Deus usou poderosamente também a vida de Josué. E Deus está a ensinar esse jovem líder, com uma equipe que ele respeita, que a liderança é a liderança que Josué instituiu, lembrando que a maioria passou pelo maior cemitério de todos os tempos, que foi o deserto. 40 anos esse povo passou, porque desobedeceu a Deus, não acreditou nas promessas de Deus. Duvidou que o Deus que chamou, o Deus que convocou, é o Deus que vai batalhar pelo seu povo. E quanto eu e você precisa dessa palavra hoje? Saber que Deus está conosco, Deus do céu, na terra. Que profissão de fé de Raabe. E eu quero trazer algumas lições preciosas. A primeira dela, que nós olhamos que muitas vezes isso ameaça as dificuldades que nós passamos pela vida, os sofrimentos, as dores, as decepções, tentam tirar a nossa fé, abalar a nossa fé. E isso traz ameaças à pureza da nossa fé no Evangelho, porque nós perdemos a confiança no poder do Evangelho. Paulo vai dizer que o Evangelho é o que de Deus? A dinamite de Deus. Você sabia disso, crente? Porque poder, dinamis, no grego, dinamite. É o Evangelho que tem o poder para transformar os corações, não é a sua simpatia, não é o seu jeitinho, a sua elegância, mas é a palavra na simplicidade da palavra. Paulo vai dizer também aos Coríntios, olha, eu nada decidi saber entre vós, senão o testemunho de Deus e Cristo, o crucificado. Ele poderia falar de coisas bonitas, maravilhosas, sobre filosofias, coisas grandiosas que ele conhecia, mas ele falou de Cristo. É oportuno sempre ressaltar para vocês, o Evangelho tem esse poder de transformar a vida daquele maior pecador perdido que você possa conhecer. E se não fosse isso na sua vida, você seria esse maior pecador perdido. Mas aprove a Deus chamar, encontrar cada um de nós para a glória dele. Posto isso, meus amados, nós precisamos perceber que Deus, ele está vivo no meio do seu povo. Ele opera com milagres, maravilhas. O tempo tem passado e nós precisamos acreditar que existe um Deus vivo que está no meio do seu povo. Friedrich Nietzsche, ele falou, Deus morreu. E isso abalou a Europa, e Deus morreu, e muita gente acreditou, mas quem morreu foi Nietzsche. E Deus continua vivo. O Deus do céu, no céu, está na terra entre nós. A primeira lição importante, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, é entender que há esperança para um pecador perdido. Nós vemos um grito de uma mulher que se importou com a sua família. O grito de uma mulher que ouviu o poder de Deus. A primeira lição, se você olhar os versículos primeiro, olha comigo, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó,
Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher. Quem que era essa mulher? Uma prostituta, cujo nome era Raabe. Pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para fazer o quê? Espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, que vieram espiar a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir no eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Nós vemos a graça de Deus para o maior pecador. E nós encontramos, quando nós vemos os 2 espias, e nós vemos agora a referência daquele que ouve que a presença de Deus está no povo, mas agora nós vemos um rei que não está interessado em se submeter ao Deus do povo que irá enfrentar o seu povo e guerrear contra o seu povo. Ele não quer se submeter. É tanto que você vai ver que, se você tiver com uma caneta aí, você guarda e risca aí, desmaiou o coração. Isso não é questão de submissão. Viu que tinha um Deus poderoso, mas a intenção é de enfrentar e não de se submeter. E esses homens, eles procuram esse prostíbulo na questão de obter informações, porque ali era um lugar que tinha pessoas de muitos lugares, e pelas conversas eles podiam descobrir como era a cidade, e tirar informações da cidade. Eles não estavam ali em busca de prazer, eles estavam infiltrados numa missão secreta na terra. É interessante, amados, olhar que nós vemos que os espias, eles são reconhecidos por Raabe, que eles servem a um Deus poderoso. E é interessante que nesse relacionamento nós vemos que essa mulher vai acolher esses homens. E é preciso ressaltar sempre, a prostituição sempre foi algo condenado, e tinha apedrejamento contra as prostitutas. Mas a lição é, essa mulher, ela acolheu, ela cuidou desses 2 espias, e ela atua como uma líder de um lugar, uma cafetina que cuida da sua família, e ela tem uma direção sobre o estabelecimento. E agora nós vemos que 2 coisas importantes nós aprendemos diante da apresentação dos homens de Deus naquela terra. Primeiro, nós vemos um rei que está à procura para poder destruir, para poder impedir o conhecimento da terra, mas temos uma mulher que vai se submeter e ela vai acolher esses homens. E olhando desses informantes, nós percebemos que essa mulher, numa cidade muito forte, uma cidade que a carruagem podia andar sobre as suas muralhas, um lugar equipado com soldados, mas ela reconhece que há um Deus poderoso e reconhece os servos desse Deus poderoso. O rei tem um coração diferente, ele não atira, ele não percebe para as coisas de Deus, ele está na sua função de poder cuidar da sua terra, defender o seu próprio legado, o seu próprio povo e história, não se submetendo a Deus. Então a primeira lição que nós olhamos é que a graça para o maior pecador, nós vemos a diferença de quem recebe os servos do Senhor. Quando eu falei, se você tem interesse de salvar, que a sua família encontre o Salvador, se você ama a sua família, se você não desistiu da sua família, você deve lembrar que alguém um dia não desistiu de você. E alguém um dia teve um interesse e acolheu a sua vida. E apresentou das graças, das maravilhas de Deus. Outros rejeitaram, como é o caso do rei. E quantos têm ouvido e não ouvido, né? Têm rejeitado a mensagem. Você pode falar para mim assim, poxa, pastor, mas tem uma coisa aí, o texto mostra que essa mulher mentiu, não é isso, gente? E está valendo a mentira?
Não. Uma das coisas fantásticas da Bíblia é que a Bíblia não esconde os erros dos nossos pais do passado. Ela coloca, inclusive, quando o senhor leu o Salmo 51, mostra o pecado de Davi, o adultério, vê o assassinato, vê toda aquela trama. E aí ele está tentando se esconder, mas aí o profeta encontra Davi e confronta do seu pecado, e ele fala, mas o Senhor já te perdoou. Você parou para pensar que não mostra que Davi tinha pedido perdão, e aí Natan fala, mas o Senhor já te perdoou. Porque Deus conhece os seus, Ele vai ao encontro dos seus, e Ele não conhece por acaso nem no acaso da vida. Na eternidade Deus escolheu os seus servos. Ele já realizou a obra de Cristo na eternidade pelos seus servos. Quando nós olhamos a graça, nós vemos a proteção dessa mulher para esses homens, e é claro, não podemos cobrar a moral de uma mulher que era uma prostituta, ela não tinha a revelação que o povo de Deus possuía, a revelação especial de conhecer a Deus, de ouvir a voz de Deus, os mandamentos de Deus. Ela crê em Deus, nós temos lições maravilhosas de ver, é uma nova convertida, não conhecia os padrões de Deus em relação à verdade e à mentira. E aí nós temos que entender que, na questão do mal menor, ela fez isso. Já viu aquele negócio assim, se você tentar fazer assim, ó, erro com erro dá erro, certo com erro dá erro, certo com certo, certo. E se você parar para pensar um pouquinho, gente, a questão que eu quero trazer para vocês é o seguinte, fazer a coisa errada pelo motivo errado vai dar errado. Fazer a coisa errada pelo motivo certo. E nós percebemos, acho que foi a segunda coisa que Rabi fez. Ela fez a coisa errada pelo motivo certo. Fazer a coisa errada a coisa certa pelo motivo errado. Essa foi a atitude dela. O motivo certo era salvar aqueles homens. Não que seja justificável. Lembra que quando você estuda Josué, a escrita dele, pastor, é uma narrativa, é um conto da história. Não é uma questão de ensinar doutrina, e aí faz diferença, não faz? Está narrando como aconteceu. E nessa narrativa nós vemos que essa mulher escolheu o mal menor. Ela conta uma história, é interessante ver como ela lidou com o rei. Olha, sim, eles estiveram aqui, eu não sabia de onde eles eram, mas eles já foram embora. Olha, eu acho que se você apertar um passo um pouquinho, que é logo ali, que nem diz os mineiros, né? Você vai pegar eles ainda. Mas ela escondeu no eirado, em cima da sua casa, e protegeu aqueles espias. A outra lição, gente, de maneira bem simples, nós vemos que a graça para o maior pecador, nós vemos Rabi, ela explica os seus motivos. Do versículo 8º até o versículo 21, nós vamos ver que ela coloca assim, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse, bem sei o que, meus irmãos? Que o Senhor, pode ler comigo, que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor, olha o que ele fez, secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E ela vai fazer um acordo agora. E aí quando você vê ele pensar na sua família, eu estudando esse texto, eu falei, uau! Ela teve um conhecimento do poder de Deus. O Evangelho é o que de Deus? O poder de Deus. Ela viu a manifestação da graça de Deus diante do mar que se abriu, diante de Deus derrotando os outros inimigos. Ela reconhece, ela faz uma pública profissão de fé, que o Deus do céu é o Deus aqui na terra, Ele domina, Ele comanda todas as coisas, e agora ela então se importa, não somente de estar com eles, protegendo, mas ela coloca a sua família diante de Deus, e isso é muito sério, irmãos. Hoje eu estava num fúnebre, o tempo de encontrar Deus é quando? É hoje.
Ninguém sabe o seu dia. Você pode contar com Deus, Ele pode voltar a qualquer momento. Você pode morrer também a qualquer momento. E aí nós vamos encontrar com Deus. E se a sua família, que você diz que tanto ama, mas está longe de Deus, e você sabe disso, você se importa com ele? Tem orado por ele? Tem sido um atalaia para falar assim, ó, é perigoso viver assim, toma cuidado. Esse caminho não é o caminho de vida, é o caminho de morte. Volta para Deus. Ou você cansou disso e fala, poxa, já sou chato, não aguento mais. Ele até olha para mim e vira as costas, não aguento mais cara chato. Olha para a Bíblia, crente. Agora, pois, versículo 12. Jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também usareis para onde, gente? Para a casa do meu? Olha, e que me dareis um sinal certo, e de que conservareis a vida do meu pai e da minha mãe, como também de quem? E também de quem? Com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram aos homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sob o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos desse teu juramento, que nos fizeste jurar, se ouvindo nós a terra, ou se vindo nós a terra, não atares esse cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo quem, meus irmãos? Teu pai, tua mãe, teus irmãos e quem? Toda a família. Qualquer que sair para fora da porta da casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, e se alguém lhe puser a mão. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. E aqui é maravilhoso. Então ela expõe, olha, eu creio em Deus, mas eu tenho a minha família, eu me importo com a minha família. Tanto do lado da minha mãe, quanto do lado do meu pai. E aqui é maravilhoso, pastor, quando a gente tenta olhar Cristo no Velho Testamento, o cordão escarlata, nós vemos que a maneira desses homens terem escapado por um cordão vermelho aponta para Cristo. Porque nós escapamos de morrer, da morte, do inferno, porque Cristo é o escape disso da minha vida e da sua vida. E o sinal que ela faz de poder, então, cumprir a sua palavra, e deles falam, olha, nós descemos por esse cordão escarlata agora, coloca ele de novo, porque a gente vai ver onde está o cordão, e aí a gente vai entender que é a sua casa, e quem estiver com você na sua casa. Então, 2 coisas importantes, ela pede, é atendida, é claro que o texto não fala se todo mundo da família dela foi, né? Mas a parte dela, ela fez. Ela levou para a sua casa, para a comunhão. Como é bom, né, o texto que lemos, né, o comecinho, né, estar unidos os irmãos. E aí a família estava unida ali, e com certeza, pela fé dessa mulher, eu fico imaginando como se fosse a mulher samaritana que saiu correndo e gritou para o seu povo, e o povo acreditou, e procuraram ver se era mesmo o Senhor, e da mesma maneira eu quero acreditar também que aquela família acreditou que Deus passaria por ali. E quando Deus passa, há livramento, há salvação, meus irmãos. Nós precisamos crer nisso e levar nossa família para o Senhor. Deus tem o poder, eu e você não. Nós podemos falar para cá, mas quem desce para cá é o Senhor. E o quanto que nós precisamos estar intercedendo, enfrentando, confrontando, não desistindo da nossa família. Porque há salvação no Senhor, há perdão no Senhor.
E é claro, meus irmãos, que nós percebemos aqui a história do povo de Deus na vida dessa mulher. Quando você olha para Hebreus 11:31, diz Raabe, ela aparece como uma das heroínas da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Isso significa que ela protegeu os espias, ela tinha fé e cria no Deus de Israel. A fé naquele coração foi conduzida a essa petição, pela fé. Ela faz uma pública profissão de fé maravilhosa, surpreendente. E é claro, ela reconheceu que Deus havia feito de Israel o seu povo, um povo vencedor, poderoso. E ela protegeu os emissários do Senhor. Ela entendeu que aqueles homens vieram da parte de Deus. Isso de maneira muito simples. Eu sei que essa historinha aqui, quem é criança aqui na igreja desde cedo, levanta a mão para mim. Com certeza vocês conhecem a história de Raabe, a maioria, só tia aqui de manhã. A maioria não cresceu na igreja. Se você já ouviu essa história, a história de Raabe. O desmaiar do coração, como já falei, não foi de rendição, mas foi para poder enfrentar, mesmo sabendo que ia perder, enfrentou. Mas essa mulher se rende. Vamos àquela cananeia, tinha mais fé do que muitos daqueles que morreram no deserto, a história do povo de Deus. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele vê um centurião romano e fala, ele ficou surpreso, porque nem em Israel ele achou fé como daquele centurião. O centurião falou, o senhor não precisa nem na minha casa, eu sei porque se o senhor falar, o senhor tem poder, o senhor vai curar a minha filha. Não é isso que acontece? Será que eu e você crê que Deus pode salvar a nossa família? Nós desistimos dele. Nós somos chamados para isso, meus irmãos. Celebrar o mês da família, lembrar disso. Deus nos salvou e pode usar a minha vida e a sua vida para encontrar a nossa família. Se fôssemos fazer uma aplicação para isso, nos nossos dias, nós poderíamos dizer o seguinte, parece que há gente fora da igreja que tem mais fé do que muita gente que está na igreja. É triste isso. Ou eu estou errado, meus irmãos? Pensa que confronto? Mas nós vemos, ela creu nas promessas de Deus. E a profissão de fé dela foi mais ou menos assim, quando vocês entrarem aqui, me protejam, pois Deus vai cumprir o que prometeu. Os espias fizeram um acordo de vida por vida. Então ela acreditava, ela creu que Deus ia conduzir o seu povo, ia derrotar os seus inimigos. E ela não se colocou como inimigo de Deus, mas mostra um referencial, um diferencial. Ela se rende. E é claro que nós entendemos isso, gente, sempre na ideia de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Ele é que encontra os seus. E você pensando comigo, poxa, uma missão de destruição. Deus destruiu uma cidade inteira. Mas, por graça, encontrou uma mulher. E quando nós olhamos, terminando o capítulo 2, olha comigo a palavra de Deus ainda. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão, o quê? Desmaiados diante de nós. É uma história de fé, irmãos. Tiago 2, 24 e 25 diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Fé e obras. Qual que é a obra que Deus espera da sua vida pela fé que você tem em Deus? De ser aquele que testemunha do poder de Deus. Daquele que crê que Deus tem poder para transformar vidas. Lembrando que você é uma pessoa encontrada por Deus, transformada todo dia, quebrantada todo dia, convertido todo dia para o Deus Todo-Poderoso. A conclusão simples desse texto, irmãos, é: Deus é misericordioso, Deus é poderoso. Ele pode salvar o maior pecador. E Ele vai fazer isso para a glória dEle, no nome de Jesus.
E a história de Raabe ilustra isso, a soberana graça de Deus em salvar pecadores. Aquele que nós imaginamos não terem nenhuma chance, nós vemos a providência de Deus. Quando nós olhamos para Efésios 4, versículo 5, diz: assim nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus vai cumprir a sua obra. Deus pode usar a sua vida na sua casa, na sua família. Louvado seja Deus. Amém.